Oi, pessoal, eu sou a Erika e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre propriedades periódicas e sobre a própria tabela periódica. A tabela periódica é um dos elementos mais importantes utilizados pelos químicos, porque ela sistematiza a organização de todos os elementos. E a gente, às vezes, pensa que muitas pessoas podem pensar que ela é aleatória. Tem uma lógica por trás de toda aquela organização da tabela periódica. Ela é organizada de acordo com padrões periódicos nas configurações eletrônicas dos elementos. Cada elemento tem sua característica eletrônica e é isso que faz a organização da tabela periódica. Ela é dividida em períodos e grupos. Os períodos constituem as linhas horizontais, enquanto os grupos representam as linhas verticais ou as colunas. Como eu já falei anteriormente para vocês, todos os elementos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na última camada de valência, enquanto no mesmo período, todos os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. E assim, uma curiosidade muito legal de saber é que a gente tem mais de 116 elementos na tabela periódica, e os novos elementos que vão sendo descobertos e vão sendo agregados na tabela periódica atual, eles são sintetizados em laboratório, né? Nessa imagem aqui que eu estou colocando para vocês estão vendo a organização da tabela periódica de acordo com os níveis eletrônicos preenchidos, né? Os elementos principais são aqueles dos blocos S e P. Os elementos do chamado bloco D, com exceção do grupo 12, que é o zinco, cádmio e mercúrio, são denominados elementos de transição e correspondem a elementos em que estão sendo preenchidos os elétrons no orbital do tipo D. Os elementos em que os elétrons nos orbitais do tipo F estão sendo preenchidos são determinados elementos de transição F e subdivididos em lantanoides, no caso dos elementos mais leves, com o número atômico de 57 a 71, que antigamente era chamado lantanídeos, e em actinoides, os mais pesados, né, com o número atômico de 89 a 103, e ele é comumente chamado actinídeos. E, finalmente, os elementos representativos são os membros dos 3 primeiros períodos do hidrogênio ao argônio. E aí, pessoal, para a gente entender melhor a questão das propriedades periódicas, é sempre bom lembrar, né, tá bem vivo na memória, a carga nuclear efetiva, que eu fiz um vídeo, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, que eu fiz um vídeo exatamente falando só sobre a carga nuclear efetiva, a carga real sentida pelo elétron em um átomo polieletrônico. A gente tem que ter uma noção de lei de Coulomb, que é a atração entre cargas diferentes e repulsão em cargas de mesmo sinal. A lei de Coulomb indica que a força da atração entre duas cargas elétricas depende da magnitude das cargas e da distância entre elas. Ou seja, se você tiver duas cargas longe, elas vão ter menos interação entre elas, porque é um tipo de interação que vai levar em consideração se ela está próxima ou se está distante. Portanto, a força de atração entre um elétron e o núcleo depende da magnitude da carga nuclear agindo no elétron e da distância média entre o núcleo e o elétron. A força de atração vai aumentar na mesma proporção que a carga nuclear e diminuindo à medida que o elétron se afasta do núcleo. E a gente também tem que sempre lembrar que qualquer densidade eletrônica entre o núcleo e o elétron mais externo vai diminuir a carga nuclear efetiva, agindo em um elétron mais externo. E essa densidade eletrônica entre o núcleo e a camada de elétrons mais externa, ela blinda ou protege os elétrons mais externos da carga total do núcleo. Lembrando que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. E a gente tendo conhecimento da carga nuclear efetiva, das leis de Coulomb, a gente vai saber que todas as propriedades da tabela periódica, bem como o tamanho de átomos e íons e a forma como os elementos se comportam, vai depender bastante, né, dessa carga real sentida pelo elétron. Por exemplo, o tamanho de átomos e íons. E você deve estar se perguntando por que na maioria dos livros a gente tem o conteúdo de raio atômico e não de tamanho atômico. Porque para medir o tamanho de um átomo é muito difícil, já que a eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, não possui tanto limite específico. Você não consegue definir aonde termina. E aí a forma mais comum é por meio do raio atômico, em que se considera o átomo como se ele fosse uma esfera, e a definição de raio atômico é a metade da distância entre dois núcleos de átomos vizinhos.
E os íons podem ser cátions ou ânions. Cátions são os íons positivos e os ânions são os íons negativos. Os cátions são as espécies iônicas que perdem elétrons. E como eles deixam vago o orbital mais volumoso, eles são menores do que o átomo de origem, tá? E como os ânions, eles aumentam um elétron em sua camada de valência, né? Eles recebem elétrons, eles são os negativos, eles são maior que os átomos que lhe dão origem. E aí, pessoal, como vocês estão vendo aqui na imagem que eu vou mostrar para vocês, ao longo de um período na tabela periódica, o número de elétrons mais internos vai continuar constante. Porém, a carga nuclear efetiva vai aumentar, né? Consequentemente, aumenta a atração entre o núcleo e os elétrons mais externos, e essa atração faz com que o raio atômico diminua. Energia de ionização é a energia necessária para você remover um elétron de um átomo, né? O elétron da camada mais externa. Se você tem até 3 elétrons na camada de valência, é mais fácil você perder esses 3 elétrons do que você ganhar 5. Dessa forma, se você tirar esses 3 elétrons, ele vai ter um valor, cada um vai ter um valor de energia de ionização. Como você está tirando e ele alcança o nível eletrônico mais estável, de acordo com a regra do octeto, para você tirar mais um elétron dessa camada mais interna, você vai precisar de muito mais energia do que para tirar esses outros 3 elétrons que você já havia retirado. Exatamente por isso, porque como eles alcançaram um nível de estabilidade eletrônica, para eles é mais fácil ficar estável do que perder mais elétrons. Então, você vai ter que despender uma energia maior para retirar esse elétron mais interno. E aí, a gente tem que a energia de ionização vai diminuir à medida que nós descemos no grupo. Né? Isso significa que o elétron mais externo é mais facilmente removido ao descermos em um grupo. E à medida que o átomo aumenta, torna-se mais fácil remover um elétron do orbital mais volumoso. Portanto, geralmente, a energia de ionização vai aumentar ao longo do período, e no longo de um período, a carga nuclear efetiva vai aumentar. Consequentemente, vai ficar mais difícil remover um elétron. E aí, pessoal, a afinidade eletrônica é o oposto da energia de ionização. A afinidade eletrônica é a alteração de energia quando o átomo ganha um elétron. Ao longo de um período, o aumento da carga nuclear efetiva torna mais difícil a ionização de um átomo e também aumenta a sua atração por um elétron adicional. E ao longo de um grupo, a afinidade eletrônica diminui porque os elétrons vão sendo adicionados cada vez mais longe do núcleo, fazendo com que a atração núcleo-elétron seja cada vez menor. A eletronegatividade de um elemento é a capacidade que o átomo desse elemento tem de atrair elétrons para si, né, quando faz parte de um composto, quando ele participa de uma ligação química. Né? Ele não é tanto uma propriedade periódica, ele é mais uma propriedade das ligações. E um elemento altamente eletronegativo tem uma forte tendência a atrair ou adquirir elétrons. Esse conceito ele vai te ajudar bastante quando você for entender sobre ligações químicas, né? E ele auxilia na justificativa das energias de ligação e previsão das polaridades das ligações. E a eletronegatividade, em geral, vai aumentar ao longo de um período e vai diminuir ao longo de um grupo. E aí, vamos fazer um resumo? Lembrando, a carga nuclear efetiva vai determinar as propriedades de um átomo, tá? E a tabela periódica vai sempre servir de um guia para a gente descrever as configurações eletrônicas dos elementos e dos íons. As propriedades dos átomos, que é tamanho, energia de ionização e afinidade eletrônica, vão variar quando a gente mover grupo abaixo ao longo de um período na tabela periódica. Tchau, pessoal! Esse foi meu vídeo, espero que tenha gostado.